Vamos dando início então à apresentação do primeiro quadro vivo da noite, a Santa Ceia. Chegou o dia da Páscoa e Jesus mandou os seus apóstolos prepararem tudo para a ceia. Depois de tudo preparado, Jesus se dirigiu com seus apóstolos àquela sala, fazerem a última refeição. Junto com Jesus, ele vem com João, Tiago maior, Judas Iscariotes, Mateus, André, Pedro, Tiago menor, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão Zeloso, Felipe e Tomé. João, que sempre está junto de Jesus, sendo seu apóstolo predileto, percebe o semblante triste de Jesus e vai conversar com ele. Pedro também se aproxima, pois sente algo diferente de Jesus. Jesus se dirige aos seus amigos e pede que todos tomem os seus lugares. Enquanto vão para seus lugares, vão se abraçando, pois sabem que algo de ruim está para acontecer. Naquela mesa onde Jesus ocupará o centro, os apóstolos estão na seguinte ordem. Do lado direito está João, o amigo de Jesus, Tiago maior, Judas Iscariotes, Mateus, André e Pedro. À esquerda está Tiago menor, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão Zeloso, Felipe e Tomé. Judas Iscariotes está muito desconfiado e tenta disfarçar seu nervosismo, mas é difícil, pois ele traiu o Divino Mestre em troca de 30 moedas que estão naquela bolsa que ele leva nas mãos. Jesus olha para seus companheiros e disse: Desejei ardentemente comer desta Páscoa convosco, antes de padecer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus então pegou o pão e com gestos serenos elevou ao céu, abençoando-o e partiu e disse: Tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Jesus então entregou uma parte do pão para João e a outra para Tiago. Cada um então pega a sua parte e passa a outra adiante. Quando o pão foi servido a todos, Jesus pega o cálice e coloca nele um pouco de vinho. Jesus então eleva o cálice e também o abençoa. E em seguida ele disse: Este cálice é a nova aliança entre meu sangue que é derramado por vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomai este cálice e distribua entre vós. Em seguida, Jesus entrega a João, que muito contrariado, prova um pouco, entregando o cálice a Judas.
Judas pega o cálice com as mãos trêmulas, leva aos lábios e rapidamente o entrega a Mateus, aquele que era o coletor de impostos. Mateus bebe e passa para André, que é irmão de Pedro e Tiago maior. Depois, passa para Pedro e, após beber daquele cálice, levanta e vai até a outra extremidade da mesa e o entrega a Tomé. Tomé toma e passa para Filipe, que prova do vinho e entrega o cálice para Simão zeloso, que o leva com todo carinho aos lábios e o repassa para Judas Tadeu, que após beber, entrega o cálice para Bartolomeu, que finalmente entrega Tiago menor. Assim, Jesus simbolicamente quer dizer que o pão é seu corpo e o vinho seu sangue. Foi assim que se deu a instituição da Eucaristia. Pedro não entende o que Jesus quer dizer e conversa com seu irmão André. Jesus olha para todos eles e, percebendo que estão muito agitados, levanta as mãos pedindo silêncio. Ele precisa falar para aqueles amigos e companheiros de jornada e inicia a sua fala. Em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Entretanto, eis que a mão que me trai está à mesa comigo. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Os apóstolos ficam muito agitados e começam a se interrogarem mutuamente. Querem descobrir quem é o traidor, mas ninguém confessa. Judas, tentando disfarçar, toma a palavra e pergunta: Mestre, serei eu o traidor? Jesus olha para Judas e fica em silêncio. Sem nada dizer, Jesus sai da mesa e vai até o centro da sala. Os olhares dos apóstolos se fixam nele, pois não entendem o que irá dizer. Ficam curiosos, mas não podem imaginar o que irá acontecer agora. Jesus se dirige à mesa ao lado e cinge a cintura com uma toalha. Em seguida, Jesus pega uma bacia de água e se dirige até onde Pedro está sentado. Jesus então se ajoelha aos pés e faz menção de desatar as suas sandálias. Pedro, porém, afasta o pé assustado e diz: O que é isto, mestre? Você quer lavar os meus pés? Jesus, porém, serenamente responde: O que estou fazendo, Pedro, você não compreende agora, porém mais tarde compreenderá. Era de costume entre os judeus lavarem as mãos e os pés antes das refeições, mas jamais se viu o anfitrião chegar a um extremo desse e fazer isso pessoalmente. Pedro fica muito indignado e quase agressivo fala: Nunca, nunca, mestre. Jamais irá lavar os meus pés. Então Jesus responde-lhe: Se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não continuará tendo amizade comigo. As palavras de Jesus tocam forte no coração de Pedro. Ele está emocionado e assenta-se, desatando as sandálias e impulsivamente coloca os pés na água e Jesus os lava. Os outros apóstolos não estão entendendo nada. Então, Filipe se levanta para ver o que Jesus está fazendo. Ele não acredita no que está vendo.
O mestre está lavando os pés de Pedro. Ele comenta com seus companheiros. Pedro fica consternado e abaixa a cabeça, pois Pedro não consegue aceitar que o mestre lave os seus pés. Jesus então chama André, pois irá lavar os pés de todos os seus apóstolos. Finalmente é chegada a hora de Jesus lavar os pés de Tomé. Ele abaixa a cabeça e chora de mansinho. Já ceia tomou, lavou os pés dos discípulos, estes em turnos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Depois compreenderás, se o vosso mestre Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Soberão reconhecer-vos, como discípulos meus, se vos amais uns aos outros, disse Jesus para os céus. Dou-vos novo mandamento, deixo-te nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Já a ceia tomou, lavou os pés dos discípulos, estes em turnos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és,
Eis a lição que vos dei, lavai os pés uns dos outros. Eis a lição que vos dei. Finalmente é chegada a hora de Jesus lavar os pés de Tomé. Ele abaixa a cabeça e chora de mansinho. Ele chora reconhecendo seus pecados. Os outros apóstolos se abraçam emocionados com o gesto de Jesus. Chave e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, estes em cruz deixou, aos pés de Pedro inclinou-se, ó Mestre, não por quem és, não deverás parte comigo, se não lavar os teus pés, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Tomé então se dirige para seu lugar e Pedro vai ajudar Jesus a se lavar. Tu és o mestre, os meus pés não lavam. Eles vão até a mesa e Pedro lava as mãos de Jesus. Ele está contente, podendo ajudar o Divino Mestre. Se o vosso mestre, Senhor, vossos pés eu Então Jesus e Pedro voltam juntos para a mesa para terminar a ceia. peço nos outros. Eis a lição que vos dei, lavai os pés uns dos outros. Eis a lição que vos dei. Essa será a última ceia antes de Jesus ser entregue aos seus inimigos. Os apóstolos ainda não tinham entendido porque Jesus resolveu lavar os seus pés. Então, Jesus lhes disse: Compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre. Eu sou o mestre. Eu lavei os pés de cada um e agora vocês deverão lavar os pés uns dos outros. Este é o exemplo que deixo impresso em seus corações. O servo não é maior que o Senhor e nem o Senhor é maior que o servo. Vocês serão felizes se praticarem a virtude da humildade que lhes foi ensinada nesta ceia. A voz de Jesus estava ficando cada vez mais triste e amarga. E ele continua dizendo: Não afirmo que todos serão felizes. Eu conheço cada um dos apóstolos que escolhi, mas preciso que se cumpram as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou o calcanhar contra mim. Todos ali sabiam que aquela expressão significava cometer ingratidão. Por isso ficam preocupados. Não entendiam a quem Jesus se referia. E Jesus continua dizendo: Eu afirmo estas coisas antes mesmo que aconteça,
para que vocês acreditem que eu sou. Ouça bem o que eu lhes digo. Aqui, agora, um de vocês vai me entregar. Todos estão de pé, pois estão arrasados pela dor. Pois Jesus disse que entre eles tem um traidor. Olham uns para os outros, tentando identificar quem é o covarde que trairá o Divino Mestre. Judas dá um sorriso cínico e fingido. Faz gestos negando ser ele quando é interrogado. Jesus então faz um gesto com as mãos para que se acalmem e voltem para os seus assentos. Pedro está ali sem saber o que fazer, então vai até João. E pergunta-lhe: Amigo João, quem será o traidor? Quem vai trair o meu mestre, João? João se levanta, se senta e toca no braço do Mestre Jesus. Olha para ele. João então pergunta-lhe: Senhor, quem será o traidor? Quem vai trair o meu mestre? Diga, por favor. Jesus olha para seu bom amigo. Ele não pode negar seu pedido e responde-lhe: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai comer dele, está escrito. Mas, ai daquele homem que trair o Filho do Homem, melhor seria não ter nascido. João aperta o peito cheio de dor e olha para seus companheiros. Os 3 filhos de Cleofas, Pedro, André e Tiago, são os mais alterados, não conseguem ficar nos seus lugares. Pedro então vai até João e pergunta-lhe: O mestre disse quem é o traidor? João responde: Sim, Pedro. Será aquele a quem o mestre ofereceu um pedaço de pão. Pedro volta para seu lugar e João se senta perto de Jesus. O mestre olha ternamente para ele e, tomando um pedaço de pão, mergulha no molho e, estendendo o braço, disse a Judas Iscariotes: Amigo Judas, é para você. Pega, coma este pão. Judas estende a mão trêmula e avança para tomar o pão da mão de Jesus. O leva à boca, mas não come, e joga o pão em cima da mesa. Ele encara Jesus com raiva e vai saindo daquela mesa esbarrando em seus amigos com agressividade. Pedro faz menção de avançar contra ele, mas Jesus o detém. Judas vai saindo daquela sala quando lembra que esqueceu a bolsa. Ele volta desconfiado e pega a bolsa com as 30 moedas e sai apressado. Todos os presentes ficam sem entender o que aconteceu. Tomé então pergunta: Onde foi Judas? Ninguém tem resposta, pois não ouviram o que Jesus tinha dito a João. Eles pensaram que Judas tinha ido comprar alguma coisa, pois ele é quem ficava com as poucas economias do grupo. Jesus serenamente pede que todos fiquem sentados. Não me encontrarão, porque estarei onde não podem me seguir. Entretanto, eu deixo um novo mandamento: amai-vos uns aos outros da mesma medida. Com essa virtude reconhecerão que vocês são meus discípulos. Jesus então toma assento para comer com seus amigos. João serve o vinho e aproveita para contar para os outros que Judas é o traidor. João está chorando de tristeza e Pedro tenta consolá-lo. Aquele homem rude e impetuoso agora está ali sem poder fazer nada. Ele se lembra da conversa de Jesus, então vai até João e disse: Vai até Pedro. Então vai até ele e disse: Senhor, tu dissestes que irá para um lugar onde nós não podemos ir, mas onde for, iremos contigo. Jesus sente uma grande tristeza. Sabe que Pedro é bondoso e sincero. Então lhe disse: Pedro,
Com o passar do tempo, você entenderá tudo. Então Judas Tadeu, que tinha o mesmo nome do traidor, disse a Mateus: Mateus, para onde irá o mestre? Mateus não sabe responder e Pedro fala com Jesus: Senhor, vamos, diga para onde vais. Jesus então responde-lhe: Para onde vocês também irão, Pedro? Pedro suspira e não se dá conta por vencido. Então disse: Porque não posso segui-lo agora mesmo. Você sabe que estou disposto a dar a minha vida por você, mestre. Irá mesmo, Pedro? Pois eu afirmo que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Também vocês, amigos, se escandalizaram por minha causa, porque está escrito: ferirás um pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Porém, depois que eu morrer e ressuscitar, entrarei novamente na Galileia com vocês. Pedro volta-se emocionado e disse: Jamais, Senhor. Estou disposto a segui-lo à prisão e até à morte, se for preciso. Começou um movimento de protesto entre os apóstolos. Jesus intervém a discussão com gesto e disse: em verdade vos digo, esta noite antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. É preciso que você saiba, Pedro, que o demônio tentou insistentemente a perverter-te, mas rezei ao Pai para que a sua fé fortalecesse. Por isso, você deve confirmá-la a todos os irmãos quando começarem a enfraquecer. Os olhos de Pedro ficam iluminados e ele disse: Jamais, Senhor. Estou disposto a segui-lo à prisão e até a morte, se for preciso. Jesus então lhe disse: Pedro, eu asseguro que o galo não cantará 3 vezes ainda esta noite, e você negará que não me conhece. Pedro fica muito triste com as repetições de Jesus. Não discute mais e senta-se. Jesus falava suave e o seu argumento sempre vencia. Percebendo que ali reinava grande tensão, ele procura descontrair seus amigos, dizendo: Não se entristeçam, meus amigos. Eu seguirei na frente preparando o caminho para vocês. Depois voltarei para levar um a um de onde eu estiver. Vocês estarão comigo. Tomé então, se levantando, disse para Jesus: Se o Senhor não disser para onde vai, como vamos encontrar o caminho? Jesus então respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora que você já conhece o caminho, Tomé, não haverá dificuldade. Quem conhece o Pai saberá chegar até o Filho. Filipe também se levanta e disse a Jesus: Mestre, mostre-nos o Pai. Aquele pedido não tinha razão de ser, mas nem assim Jesus se irritou e disse-lhe: Há tanto tempo estamos juntos e você não me conhece, Filipe? Você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Se não acredita em minhas palavras, acredita ao menos nas coisas que você tem visto. Filipe fica envergonhado, abaixa a cabeça e senta-se. E Jesus continua dizendo: Quem acredita em mim fará as coisas que eu faço, porque tudo o que pedir em meu nome eu concederei. Aquele que amar guardará meus mandamentos. Além disso, não os deixarei abandonados. Voltarei para que vocês compreendam todo o mistério. Judas Tadeu tinha um ar preocupado. Levanta-se e disse a Jesus: Mestre, por que você se manifestará a nós e ao mundo inteiro? Jesus respondeu-lhe: Porque vocês me amam e acreditam naquilo que revelo. Acreditam em mim, também acreditam no meu Pai. A afirmação de Jesus precisava ser completa.
porque era grandiosa demais para aqueles homens simples do povo. Jesus então disse: Não se preocupem, o Espírito Santo descerá. Vocês cumprirão as coisas que vão lembrar-se de todos os detalhes. Eu vos deixo a minha paz. Não se inquietem. Voltarei e souberem como o Pai é maior que eu. Alegra-te, iam a minha partida. Eu sou a videira e meu pai o agricultor. O ramo que não produzir frutos será cortado e lançado ao fogo. Farei mais diretamente. Chegará o momento que não mais será preciso que eu reze por vocês, pois o Pai os ama pelo jeito de vocês amarem e acreditarem que eu saio de Deus e vim do mundo. Agora deixo o mundo e retornarei ao Pai. Tomé deu um sorriso triunfal, levanta-se e diz a Jesus: Agora sim, Senhor. Agora sim, você fala claro e nós compreendemos. Jesus então fecha os olhos e reza em voz alta pelas necessidades dos apóstolos e pelo triunfo da igreja que tinha instituído. Quando voltou a olhar para seus companheiros, concluiu de braços abertos: Pai justo, o mundo não conhece você, mas eu o conheci e esses aqui também acreditam que me enviou a eles. Os ensinei a te amar. Faça com que você e eu estejamos junto deles, onde quer que estejam. Depois, olhando seus amigos com um gesto tranquilo, ele disse: Vamos, amigos, temos muito o que fazer. Vamos. Todos então se levantam em silêncio. Vão saindo daquela sala, se consolando uns aos outros. Jesus vai à frente. Aqueles homens choram porque sabem que Jesus será condenado. Foi traído exatamente por um dos 12 apóstolos, que ele mesmo escolheu. Porém, apesar de tudo, eles confiam em Jesus. Sabem que ele vai estar sempre junto deles e que um dia o encontrarão. Esta é a certeza que todos nós devemos ter. Viveremos ao lado de Jesus. Após ter comido a última ceia com seus apóstolos, Jesus se dirige para o Horto das Oliveiras. Caminhava em direção ao vale da torrente do Cedron. Havia uma sombra no ar. Em silêncio chegaram ao horto de Getsêmani, na ladeira ocidental do Monte das Oliveiras. Tornou-se evidente que a tristeza que haviam notado no Senhor tornara-se muito mais profunda. Parecia sentir pavor e abatimento. Os 11 sentiam-se deprimidos e inquietos. Eram quase 9 horas da noite quando Jesus chegou com os discípulos a Getsêmani. Reinava a escuridão na terra, mas no céu a lua já espargia a luz prateada. Jesus estava muito triste e anunciou-lhes a aproximação do perigo. Tomando consigo Pedro, João e Tiago maior, subiu mais para o alto e, cruzando um caminho, foi ao Horto das Oliveiras, ao pé do monte. Jesus estava aparentando tristeza e abatimento. Pressentia tribulação e tentação que se aproximavam. João perguntou-lhe: Meu mestre, por que está tão triste e abatido? Sendo vós quem sempre nos consola e alegra. Jesus olha para o amigo e disse-lhe: Minha alma está triste até a morte. Olhando em redor de si, viu de todos os lados se aproximarem angústias e tentações, como nuvens cheias de figuras assustadoras. Jesus olha para os apóstolos e disse-lhes: Ficai aqui e vigiai comigo. Orai, para não serdes surpreendidos pela tentação. Eles ficaram ali então,
Jesus, porém, adiantou-se ainda mais, mas as horrorosas visões assaltavam-no de tal modo que, cheio de angústia, ele subiu com dificuldade a ladeira. Os apóstolos tentam ficar de vigília, mas vão sendo vencidos pelo sono. Enquanto isso, um tédio profundo e um horror imenso, junto a uma tristeza inimaginável, se apoderaram da alma de Jesus, a ponto de exclamar: "A minha alma está numa tristeza mortal." Aqueles homens se assentaram e combinaram ficar vigilantes. A dor de Jesus é tamanha que Jesus ora ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. Toda a vida não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus sofre tanto e se sente tão só que retorna para buscar consolo junto dos seus amigos. Jesus então desce aqueles degraus com dificuldade, mas ao chegar encontra todos adormecidos. Jesus então toca em Tiago e ele acorda assustado e chama Pedro e João. Eles se levantam e Jesus os interroga: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não caíres em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus então retorna ao local onde estava fazendo a sua oração. Aqueles homens se assentam e começam uma brincadeira para tentar espantar o sono. Estavam envergonhados porque não conseguiam ficar de vigília. Porém, o sono e o cansaço são mais fortes e tomam conta deles e começam a cochilar novamente. Pedro, aquele que disse que daria a vida pelo divino mestre, agora não consegue se manter vigilante com Jesus. Tiago e João também pegam novamente no sono. A angústia e a solidão maltratam Jesus e mais uma vez ele sente necessidade de conversar com seus amigos. Desce até onde eles estão e seu coração fica mais triste ainda, pois percebe que todos estão dormindo. Ele observa seus amigos e sente pena deles. Olha para Pedro e sente que seu sono é profundo, mas seu coração está vigilante. Mais uma vez, ele retorna para aquelas pedras frias e permanece em oração ao Pai. Jesus está sofrendo e treme todo o corpo. Entra em tão grande agonia que seu suor se transforma em sangue a escorrer pela terra. Nesse instante, uma luz ilumina Jesus e aparece um anjo. O anjo é enviado do céu para consolá-lo. O anjo traz nas mãos um cálice e oferece a Jesus. Jesus então levanta as mãos para tomar o cálice, pois é grande a sua sede. Com grande esforço, Jesus afasta as mãos e disse: Pai, meu Pai, afasta de mim este cálice. Não faça, todavia, minha vontade, mas sim a tua. Lentamente o anjo se afasta. O Pai queria testar Jesus para saber se o corpo era tão forte quanto o seu espírito. Jesus mostra sua força, dizendo: Meu Pai, você está comigo e eu contigo. Jesus sabia que estava se aproximando a sua hora e sua agonia aumenta ainda mais. Depois de ter orado mais um pouco, vai descer até onde seus amigos estão. Novamente Jesus os encontra dormindo, então disse-lhes: Por que dormes? Levantai-vos, a chegada a hora. O Filho de Deus está para ser entregue aos maus dos pecadores. Vamos, aquele que há de me trair está chegando. Nesse momento vai chegando Judas Iscariotes.
acompanhado pelos doutores da lei, escribas, fariseus e seus soldados. Judas havia combinado um sinal com eles para identificar Jesus. Jesus, vendo aquele seu apóstolo que ele mesmo escolheu, fica triste. Então Judas se adianta. Os apóstolos se colocam em posição de defesa. Judas, sorrateiramente, como quem não quer nada, anda e disse: Salve! Salve, meu mestre! Aproximando-se de Jesus, Judas lhe dá um beijo na face. Jesus olha bem em seus olhos e lhe disse: Judas, é com um beijo que trai o Filho do Homem? Os soldados então avançam para prender Jesus. Mas Pedro, tirando a espada, corta a orelha de Malco. Aquele soldado se contorce de dor e o sangue lhe escorre pelas mãos. Jesus repreende Pedro, dizendo-lhe: Pedro, guarde a sua espada, porque todos aqueles que usarem a espada, pela espada morrerão. Crês tu que não posso invocar meu Pai, e ele enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpriria as Escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Jesus então se aproxima de Malco e, pegando a orelha decepada no chão, a coloca no lugar. Milagrosamente ela se reconstitui como se nada tivesse acontecido. Malco levanta-se, apalpa a orelha e percebe que está curado. Jesus se dirige aos que estão ali e fala: Viestes armados para me prender como um malfeitor. Entretanto, todos os dias eu estava sentado entre vós no templo e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu, pois era preciso que se cumprisse os oráculos dos profetas. A quem procuras? Um soldado se adianta e diz: Nós procuramos Jesus de Nazaré. Recebemos ordens para prendê-lo. Então Jesus responde: Se é a mim que procuras, deixe em liberdade meus amigos, eles não fizeram nada. Os soldados então prendem Jesus e amarram suas mãos. Os apóstolos se avançam na tentativa de defendê-lo, mas são contidos pelos soldados. Eles vão empurrando Jesus violentamente com toda a agressividade. Pedro, Tiago e João tentam salvá-lo desesperadamente, mas é em vão. Eles chegam a lutar com alguns soldados, mas são vencidos. Os escribas e fariseus se aproximam deles e ficam zombando, mas ao perceberem quanto estão exaltados, saem apressadamente. Temem ser agredidos. Os apóstolos se abraçam desesperados e choram por não terem conseguido salvar Jesus da prisão. Assim foi preso o homem que percorria a Tureia, Galileia, Samaria, Cananeia e todas as regiões, pregando o amor, levando os desvalidos, curando os doentes. Ele que há poucos dias atrás entrou na cidade acalmando e aclamando pelo povo que dizia: Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Agora Jesus está ali, preso, amarrado e sendo açoitado pelos soldados. Instantes, o próximo quadro vivo, Jesus diante do Supremo Conselho. Os homens que tinham prendido Jesus o levaram com violência até a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde os doutores da lei e os anciãos estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o pátio do palácio do sumo sacerdote. Depois, resolveu entrar e sentar-se entre os guardas para ver o que ia acontecer.
Ora, os principais sacerdotes e todo o conselho superior dos judeus estavam reunidos com o fim de encontrar algum pretexto que pudesse acusar Jesus. O que eles queriam era condená-lo à morte. Muitas pessoas testemunharam mentiras a respeito de Jesus, mas mesmo assim não conseguiram condená-lo. Jesus estava ali no meio daquela sala. Eles levaram Jesus com violência e o deixaram jogado no chão daquela sala. Um fariseu então se aproxima dele e começa a acusá-lo, dizendo: Este é o homem esperado da noite. Tudo está contra ele. É Jesus de Nazaré. Realiza bruxarias e milagres. Transforma água em vinho. Inflama o povo com suas pregações e com prodígios. Com esses milagres, comenta-se que ele levanta os mortos da sepultura. É um impostor, diz ser rei e filho de Deus. Ensina o povo contra César. Os escribas presentes são testemunhas das acusações. Caifás então levanta-se e começa a interrogar Jesus. Quem és tu? Não és Cristo? Jesus respondeu-lhe: Tu é que disser, não acreditareis. Caifás continua seu interrogatório, dizendo: Não és bruxo e adivinho? Dizendo isso, Caifás dirige-se até os soldados e ordena: Coloque nele uma venda nos olhos. Rapidamente aqueles soldados tapam os olhos de Jesus e assim começam a esbofeteá-lo. Anás se aproxima e fala aos gritos para Jesus: Não és bruxo e adivinho? Quem te bateu? Adivinha agora para nós. Quem te bateu? E agora? Quem te bate e te empurra? Tu nada sabes, nada. És um impostor. O outro fariseu ali presente também o acusa, dizendo: Ele diz ser filho de Deus, e quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não terá a vida eterna. Caifás tira então a venda de Jesus e pergunta-lhe: Que religião secreta é a sua, que manda o povo ser contra César? Jesus então respondeu: Falei tudo publicamente. Ensinei na sinagoga e no templo. Nada eu disse em segredo. Então por que me perguntas? Interroga-os sobre o que me ouviram dizer. Eles sabem o que eu falei. Quando Jesus disse isto, um dos guardas do templo que estava ali deu-lhe uma bofetada e disse: É dessa maneira que ousa falar com grande sacerdote? Jesus então lhe respondeu: Se eu disse algum mal, prova-me que falei mal. Mas se respondi bem, por que você está me batendo? Caifás, agora tomado de ira, joga com violência o vinho que está tomando na face de Jesus. Um escriba, tomando a palavra, acusa Jesus, dizendo: Nós ouvimos dizer: destrua esse templo e em 3 dias eu levantarei. Caifás continua dizendo a Jesus: Não és filho de Deus? Jesus então responde: Vós dizeis que não sou, mas eu sou. Vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Caifás, irado, responde gritando e rasgando suas vestes: Blasfêmia! Quanta blasfêmia! Não precisamos mais de testemunho. Que vos parece? É réu de morte. Anás toma a palavra e diz para todos os presentes: Aí está o homem. Todos aqui afirmam a condenação.
Mas é necessário que o prisioneiro seja levado a Pilatos para o ato de execução. As testemunhas presentes devem lhes acompanhar. Os escribas não aceitaram que Jesus disse que era filho de Deus e decidem levá-lo para Pilatos. Os soldados prendem Jesus com correntes e o arrastam pelas ruas da cidade. Os sacerdotes retiram-se daquela sala e assim foi feito. Morrerá o Filho do Homem. O orgulho e a arrogância daqueles homens eram demais para reconhecer Jesus como rei. Pedro estava sentado ali no pátio. E uma criada se aproxima dele e lhe diz: Você também estava com Jesus, o Galileu? Pedro nega diante de todos, dizendo: Mulher, não sei do que está falando. Desconfiado, Pedro vai em direção da porta, onde outra criada se dirige ao que estavam ali, dizendo: Este homem estava sim, com Jesus, o Nazareno, tenho certeza. Mais uma vez, Pedro nega, dizendo: Eu já disse que não conheço aquele homem. Deixe-me em paz. Pela terceira vez, Pedro é posto à prova, e um daqueles que estavam ali se aproxima deles, dizendo: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Você é Galileu. Pedro, tentando se desvencilhar, sai logo dali, lançando maldições, e jura: Não conheço esse homem. Acreditem. Imediatamente, um galo canta. Pedro se lembra das palavras de Jesus quando lhe disse: Antes que o galo cante, Pedro, você me negará 3 vezes. Pedro sai dali desesperado e chorando copiosamente. E essas foram as apresentações da noite de hoje. A Santa Ceia, Jesus no Horto das Oliveiras, Prisão de Jesus e Jesus do Supremo Conselho. Gostaríamos de convidar a todos para estar aqui conosco amanhã. Às 7h30 teremos a apresentação de Jesus diante de Pilatos e em seguida seguiremos na Via Sacra encenada até o Monte do Calvário. Que nasceu esta linda homenagem. São marcas da nossa Corinto que você não pode esquecer. Corinto, nós amamos você. Falar do seu povo é um grande prazer.